Você já parou para pensar se os humanos poderiam, em algum momento remoto, ter descido de uma árvore balançando num galho como o Tarzan de Feira Livre? Pois é, a pergunta é ridícula, mas não é tão distante assim do que muita gente imagina quando ouve aquela frase famosa: "O homem veio do macaco". Só que, como quase tudo na ciência, a realidade é mais chata, mais complicada, mais cheia de detalhes minuciosos que ninguém pediu, mas que agora você vai ter que ouvir. E sim, se você ainda não dormiu, talvez queira se inscrever no canal, ou não, porque sinceramente isso aqui não vai melhorar muito. Imagine uma sala de aula, não uma sala confortável com ar-condicionado, mas aquela da 7ª série, em que o ventilador de teto só serve para espalhar calor. O giz range na lousa como se fosse um castigo coletivo, e o professor está mais cansado do que os alunos. É nesse cenário que vamos falar de evolução, de macacos, de humanos e de um mal-entendido que já dura séculos. Porque, aparentemente, explicar que não, nós não descemos literalmente de um chimpanzé tomando café na savana, é mais difícil do que convencer um adolescente de que a tabuada não vai ser substituída pela calculadora. Antes de mais nada, precisamos aceitar um fato desconfortável. Perguntas simples quase nunca têm respostas simples. Viemos do macaco? Parece algo que poderia ser resolvido com um sim ou não. Mas a ciência gosta de complicar. Aliás, ela é especialista em pegar uma resposta de uma sílaba e transformá-la em um tratado de 1000 páginas, ilustrado, com gráficos coloridos e uma conclusão do tipo: depende. E sim, esse depende já derrubou mais certezas humanas do que a gravidade derrubou celulares sem capinha. Agora, uma curiosidade inútil que você talvez não saiba. A palavra macaco, em português, serve para uma infinidade de espécies diferentes, mas não inclui todas as criaturas que estão na mesma família evolutiva. Ou seja, quando alguém fala macaco, pode estar se referindo a um bugio barulhento da América do Sul, a um macaco rhesus usado em laboratório ou ao seu colega de classe que não parava quieto na cadeira. Cientificamente, isso é tão preciso quanto chamar todos os vegetais de salada. Funciona na conversa, mas atrapalha muito na explicação. E é aqui que entra a primeira armadilha. Ninguém, em nenhum momento da história séria da biologia, disse que os humanos vieram do chimpanzé que você já viu no documentário imitando gente. A ideia correta é outra, mas como explicar ancestral comum de forma simples sem que as pessoas fujam bocejando? Difícil. Talvez seja mais fácil com uma analogia. Pense na sua família. Você e seu primo não vieram um do outro, mas compartilham os mesmos avós. O problema é que, no caso da evolução, esse avô não tinha nome, não tinha CPF e, para piorar, nem parecia muito com a gente. Então, sim, estamos falando de primos distantes, mas distantes num nível que faria qualquer reunião de família durar milhões de anos. Literalmente. Agora, se você já está com preguiça mental, parabéns. É exatamente assim que a ciência gosta que você se sinta. Porque nada é entregue de bandeja. Quer uma prova? Pense na equação mais inútil que você aprendeu. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Ela nunca serviu para pedir pizza, mas serve para lembrar que todo conhecimento é de alguma forma um labirinto. E a evolução humana é um desses labirintos onde cada porta leva a outra explicação ainda mais chata, porém fascinante, se você aguentar até o fim. A questão toda é que, quando alguém pergunta, viemos do macaco, geralmente está imaginando uma cena digna de desenho animado. Um chimpanzé acorda um dia, decide andar ereto, perde os pelos, compra um celular e pronto. Surge o Homo sapiens. Se fosse assim, Darwin teria escrito sua teoria em um bilhete de bar, e não em um livro de 500 páginas com frases quilométricas. E sim, Darwin escrevia frases tão longas que hoje seriam cortadas por qualquer editor de texto automático, com alerta de "seja mais objetivo". Mas claro, objetividade nunca foi o forte da ciência do século XIX.
E já que estamos nessa vibe, vamos olhar para a própria palavra evolução. Ela dá a impressão de progresso, de melhoria, de um jogo de videogame em que você vai passando de fase até chegar ao chefão final, que aparentemente somos nós. Mas a natureza não joga videogame. A evolução é mais como um trabalho em grupo da escola. Cada parte tenta se virar do jeito que dá. Ninguém sabe direito o que está fazendo. E no fim, o resultado sai meio torto, mas funciona. Se você já participou de um trabalho assim, você já entendeu mais de biologia do que imagina. E por falar em trabalhos tortos, aqui vai outro paradoxo divertido. Nós, seres humanos com toda a nossa inteligência, conseguimos perguntar se viemos dos macacos. Mas os macacos não parecem se importar nem um pouco de onde viemos. Eles estão ocupados demais tentando sobreviver, o que, sinceramente, parece um uso bem mais eficiente do tempo. Enquanto isso, a gente se perde em discussões filosóficas no sofá. Ironia do destino. Agora, antes de você começar a se arrepender de ter dado play nesse vídeo, deixa eu dizer algo importante. Sim, você pode curtir, comentar e se inscrever no canal. Não porque isso vá mudar o rumo da evolução, mas porque, de algum jeito estranho, o algoritmo é o novo ambiente seletivo da internet. Sobrevive quem se adapta. E adaptar-se aqui significa basicamente apertar botões e fingir que isso faz diferença na sua vida. Mas calma, ainda não acabou. Estamos só na superfície do problema. Até agora só discutimos a pergunta. E já deu trabalho. Imagine então quando entrarmos em fósseis, mutações genéticas, hominídeos com nomes latinos impronunciáveis e teorias que parecem ter sido inventadas só para deixar as provas de biologia mais difíceis. Se você achava que essa seria uma resposta rápida, sinto muito. Isso é mais longo, mais arrastado e mais cheio de detalhes do que qualquer novela mexicana. E é assim que começamos a nossa jornada, com uma pergunta besta, que não vai ter uma resposta simples, mas que, como toda boa dúvida, abre caminho para outras dúvidas ainda piores. Porque se não viemos do macaco que conhecemos hoje, então, de onde afinal viemos? A pergunta "viemos dos macacos" é tão traiçoeira quanto aquelas provas surpresa em que o professor avisa: é só para ver se vocês estão acompanhando a matéria. E claro, ninguém está. Porque veja bem, a questão não é apenas biológica, mas também linguística, histórica e, por que não, cultural. É o tipo de pergunta que parece simples quando alguém solta no churrasco de família, mas que, se levada a sério, gera mais confusão do que reunião de condomínio. Primeiro, precisamos encarar a palavra macaco. Esse termo é o equivalente biológico a chamar todas as músicas de barulho ou todos os esportes de bola. É um atalho conveniente, mas absolutamente inútil quando você realmente quer entender as coisas. Dentro de macacos, cabem desde os pequenos saguis que parecem ter tomado café demais, até os gorilas que poderiam tranquilamente ganhar em um braço de ferro contra qualquer fisiculturista da sua academia. Dizer que viemos do macaco é tão preciso quanto dizer que você veio do transporte público. É verdade que você já esteve dentro de um ônibus, mas isso não explica absolutamente nada sobre quem você é. E aqui entra o primeiro problema de comunicação. A ciência trabalha com definições específicas, famílias, gêneros, ordens, filogenias, cladogramas, palavras que soam como feitiços de Harry Potter, mas que na verdade são apenas formas complicadas de dizer quem está mais próximo de quem na grande árvore da vida. O público geral, no entanto, não quer lidar com isso. Para a maioria das pessoas, macaco é aquele bicho que rouba banana em zoológico ou aparece em vídeos engraçados. E pronto. Só que quando usamos o mesmo termo para coisas diferentes, a confusão é inevitável. É como em matemática. Quando alguém diz que o número π é igual a 3,14, está simplificando. O número π, na verdade, é infinito e não repete padrão. Mas para passar de ano, basta decorar 3,14.
A mesma coisa acontece com a evolução. Para a maioria basta dizer, descendemos do macaco, e a conversa termina. Mas se quisermos entender de verdade, precisamos mergulhar no infinito detalhe, naquela parte da explicação que faz você pensar. Por que eu me matriculei nessa matéria mesmo? Agora vamos a uma comparação absurda, mas útil. Imagine que toda a história da vida na Terra é uma gigantesca festa de aniversário. Não uma festa comum, mas uma daquelas em que todos os parentes distantes aparecem. Desde o primo que você não via há 20 anos até aquele tio que jura que inventou o micro-ondas. Nessa festa, todos os organismos estão presentes. Bactérias, fungos, dinossauros, plantas, peixes, aves e, claro, primatas. Quando você pergunta se viemos do macaco, é como perguntar se você veio do seu primo que está comendo bolo no canto da sala. A resposta óbvia é não. Mas vocês dois, de fato, vieram do mesmo avô que está sentado cochilando no sofá. Só que, no caso da evolução, esse avô está morto há milhões de anos e ninguém sabe exatamente como ele era. E isso nos leva ao conceito de ancestral comum. Pense no pior trabalho em grupo que você já fez. Sempre existe aquele colega que diz que vai fazer a parte dele, mas nunca aparece. O resultado é confuso, fragmentado, e ainda assim, todos vocês compartilham a mesma nota. A evolução é parecida. Cada espécie trilha seu caminho, comete erros, sofre mutações, mas todas estão conectadas por uma nota em comum: a vida. No caso dos humanos e dos macacos modernos, não viemos uns dos outros diretamente, mas compartilhamos o mesmo trabalho mal feito de milhões de anos atrás. Mas a pergunta continua persistindo, porque, convenhamos, é mais divertido imaginar um chimpanzé evoluindo para virar humano, como se fosse uma sequência de slides em PowerPoint. É mais visual, mais rápido, mais fácil de decorar para a prova. Só que, infelizmente, a biologia não funciona como PowerPoint. Ela funciona mais como aquele mural de cartolina feito às pressas, com setas apontando em direções aleatórias, imagens mal coladas e legendas escritas às pressas com canetinha. A linha evolutiva não é uma escada, mas um arbusto confuso, cheio de ramos que se cruzam e desaparecem. Agora, aqui vai uma ironia curiosa. Os humanos se ofendem com a ideia de terem vindo do macaco. É como se fosse um rebaixamento hierárquico, uma ofensa à dignidade da espécie. Mas ninguém parece se incomodar em admitir que compartilhamos genes com cebolas. Sim, cebolas. Aproximadamente metade do nosso genoma tem semelhanças com esse vegetal que faz você chorar na cozinha. E, sinceramente, chorar cortando cebola talvez seja a lembrança mais antiga que compartilhamos da evolução. E para complicar ainda mais, nem todos os macacos são iguais. Existe uma diferença entre macacos do Novo Mundo, os das Américas, e macacos do Velho Mundo, os da África e Ásia. Os primeiros têm cauda preênsil, os segundos não. Já os grandes primatas, chimpanzés, gorilas, orangotangos e nós, pertencem a um grupo ainda mais específico, os hominoides. Então, quando alguém diz que viemos do macaco, a primeira pergunta deveria ser: de qual macaco você está falando? Porque é como dizer: eu vim do cachorro. Tudo bem, mas do poodle ou do pastor alemão? A resposta muda bastante. Essa confusão toda mostra como a pergunta em si já está mal formulada. É como perguntar: quantos anos tem uma pedra? Parece simples, mas na prática é impossível responder sem explicar geologia, radioatividade, isótopos de urânio e métodos de datação. Do mesmo jeito, viemos do macaco obriga qualquer professor a dar uma aula que começa com Darwin, passa pela genética e só termina quando todos os alunos já estão olhando para o relógio. E talvez seja esse o ponto mais engraçado. A pergunta sobre os macacos não resiste a mais de 5 minutos de explicação sem perder o charme. É como uma piada que deixa de ser engraçada quando alguém tenta explicá-la. Só que a ciência não resiste. Ela precisa explicar até perder toda a graça. É por isso que estamos aqui,
ainda discutindo em pleno século XXI, algo que Darwin já esclareceu no século XIX. Mas calma, a gente já chega nele. A árvore da vida. Só o nome já parece coisa de livro de fantasia, tipo aquelas árvores mágicas que brilham no meio da floresta e dão conselhos enigmáticos para heróis confusos. Mas a versão científica é menos poética e mais burocrática. Em vez de sabedoria ancestral, ela oferece ramos, sub-ramos, bifurcações e nomes em latim que parecem ter sido inventados por alguém que perdeu a paciência com a simplicidade. E sim, essa árvore é basicamente a genealogia universal de tudo o que já respirou, nadou, rastejou ou fez fotossíntese neste planeta. A ideia é simples na teoria. Todos os seres vivos compartilham ancestrais comuns e, portanto, podem ser organizados em um diagrama gigante, um mapa de parentesco que conecta desde a bactéria mais preguiçosa até você, que provavelmente está ouvindo isso deitado. O problema é que, na prática, essa árvore é mais confusa do que aquele mural da feira de ciências em que cada grupo tentou representar o sistema solar com bolas de isopor, mas ninguém conseguiu alinhar os tamanhos direito. O resultado é uma bagunça colorida que faz sentido apenas para quem participou da montagem. E sim, antes que você pergunte, nós, humanos, estamos enfiados nesse diagrama. Só que não estamos lá em cima como a obra-prima da criação, como alguns gostam de imaginar. Estamos apenas em um galho específico, perdido no meio de outros galhos que se dividiram, se cruzaram e muitas vezes secaram no caminho. Dizer que o homem está no topo da evolução é como olhar para um arbusto mal podado e achar que o galho da esquerda é mais importante que o da direita. No fim das contas, todos estão igualmente embolados, disputando espaço e tentando não morrer de sede. Para ilustrar, pense numa árvore genealógica da sua família. No início, você tem seus bisavós, que geraram um monte de filhos. Esses filhos, por sua vez, se espalharam em famílias novas. Algumas se perderam no contato, outras permaneceram próximas. Agora imagine esse processo se repetindo não por 4 ou 5 gerações, mas por milhões e milhões de anos. Acrescente mutações genéticas no lugar de casamentos, seleções naturais no lugar de brigas de herança, e você terá algo parecido com a árvore da vida. Só que ao contrário da sua família, na evolução ninguém some porque mudou de cidade. As espécies simplesmente desaparecem, deixando apenas ossos fósseis e mistério para paleontólogos desocupados. Claro que, para organizar essa confusão, os cientistas precisaram inventar sistemas de classificação. Linnaeus, no século XVIII, foi o grande responsável por colocar ordem no caos. Ele decidiu que cada ser vivo deveria ter um nome duplo, gênero e espécie, como se fosse um sobrenome científico. O ser humano virou o Homo sapiens, que em latim significa homem sábio. Uma escolha otimista para dizer o mínimo. Afinal, somos a única espécie que acha uma boa ideia fritar batata em óleo fervente e depois reclamar de colesterol. Talvez Homo ansioso fosse mais adequado. Mas mesmo com a organização de Linnaeus, a árvore da vida continuou crescendo em complexidade. Com o tempo, descobriu-se que não bastava classificar animais pelo que eles aparentavam ser. Era preciso olhar mais fundo, para os ossos, os genes, os detalhes invisíveis. O resultado foi uma revolução constante. Espécies que antes pareciam próximas foram separadas, e outras que pareciam distantes foram reunidas. É como aquele momento em que você descobre que seu primo de terceiro grau, na verdade, não tem nenhum parentesco com você. Ele só aparecia nas festas porque morava perto. E aí chegamos à parte divertida: os primatas. Dentro da árvore da vida, esse grupo representa um galho robusto, cheio de ramificações. Os primatas incluem desde os lêmures fofinhos de Madagascar até os orangotangos solitários da Ásia. No meio desse galho, em algum ponto perdido, surgem os hominídeos. E em um raminho ainda mais específico, o Homo sapiens.
É como um galho do galho do galho. O que significa que, tecnicamente, sim, compartilhamos ancestrais com os macacos, mas não viemos deles. É a diferença entre ser primo e ser filho. Parece detalhe, mas muda toda a lógica da explicação. Só que a coisa não para aí. A árvore da vida não é estática. Ela é uma reconstrução teórica, feita com base em fósseis, DNA e muita especulação educada. É como montar um quebra-cabeça de 10.000 peças sem a imagem da caixa, com metade das peças faltando e algumas pertencendo a outros quebra-cabeças que você nem sabia que existiam. Naturalmente, cada novo fóssil encontrado pode bagunçar o desenho inteiro. O que era um galho robusto pode de repente virar apenas um broto insignificante que morreu cedo. E sim, isso gera brigas. Cientistas discutem ferozmente sobre onde exatamente encaixar determinadas espécies. Se você acha que as discussões de grupo no WhatsApp são intensas, é porque nunca viu uma conferência acadêmica em que 2 paleontólogos discordam sobre a posição de um osso de fêmur de 2 milhões de anos. A emoção é a mesma, só que com menos emojis. Para complicar ainda mais, a árvore da vida tem um detalhe curioso. Os ramos não são todos iguais em tamanho ou duração. Algumas linhagens permanecem praticamente iguais por milhões de anos, como os crocodilos, que parecem viver em um looping de design pré-histórico. Outras mudam rapidamente, como os hominídeos, que em poucos milhões de anos passaram de fabricar ferramentas de pedra a reclamar quando o Wi-Fi cai. Essa desigualdade de ritmo evolutivo é outro lembrete de que a evolução não segue um roteiro de progresso, mas sim um caminho cheio de desvios, becos sem saída e tentativas fracassadas. Agora, você pode estar pensando, se a árvore da vida é tão complexa, como alguém ainda acha que a evolução é uma escadinha linear? Pois bem, a culpa não é só das pessoas. Durante muito tempo, até os próprios cientistas representaram a evolução como uma escada, com peixes embaixo, répteis no meio, macacos mais acima e humanos no topo. Esse desenho foi tão popular em livros didáticos que grudou na imaginação coletiva. Só que a escada é uma mentira conveniente. A verdade é mais parecida com uma moita confusa, cheia de ramos cruzados, mortos e vivos, onde ninguém tem certeza de quem está conectado a quem. E talvez essa seja a parte mais fascinante. A confusão faz parte do processo. A árvore da vida não é apenas um diagrama, mas um lembrete de que a história da vida é caótica, cheia de erros, acidentes e coincidências improváveis. Se fosse uma narrativa linear, provavelmente já teríamos desistido dela, porque seria previsível demais. O que nos mantém curiosos e às vezes acordados ouvindo explicações intermináveis como esta, é justamente o fato de que nada é tão óbvio quanto parece. E é nesse ponto que a história começa a esquentar. Porque, se a árvore da vida é tão complexa, como alguém conseguiu olhar para ela, no século XIX, e propor uma teoria que mudaria para sempre a forma como entendemos a origem das espécies? Charles Darwin. Só o nome já causa bocejos em muitos alunos, porque ele aparece em praticamente todos os livros de biologia, sempre acompanhado daquela foto clássica. Um senhor barbudo, com expressão séria, parecendo um Papai Noel que perdeu o trenó e decidiu se dedicar às minhocas. Mas a verdade é que Darwin não estava sozinho nessa história de explicar a origem das espécies. Tinha também Alfred Russel Wallace, um sujeito menos famoso, mas igualmente importante. É quase como aquela dupla da escola em que um faz o trabalho todo e o outro entrega junto, ganhando a mesma nota. A diferença é que, nesse caso, os dois realmente chegaram a ideias muito semelhantes de forma independente, o que, convenhamos, é uma das coincidências mais malucas da história da ciência. Mas vamos com calma. Darwin começou sua carreira com uma viagem que parecia mais excursão escolar do que pesquisa científica. Em 1831, ele embarcou no navio HMS Beagle, uma viagem que duraria quase 5 anos. Pense nisso. 5 anos a bordo de um barco,
com comida limitada, roupas encharcadas e zero Wi-Fi. Hoje em dia ninguém aguenta 5 minutos sem internet. Mas Darwin aguentou 5 anos coletando plantas, pedras e ossos. Tudo isso enquanto provavelmente tentava não enjoar com o balanço constante. A viagem do Beagle foi, na prática, o equivalente científico a uma viagem de formatura que deu certo demais. Durante essa expedição, Darwin visitou vários lugares, mas o mais famoso foi o arquipélago de Galápagos. Lá, ele encontrou tartarugas gigantes que pareciam móveis antigos e pássaros com bicos de formatos variados. E aqui entra a observação brilhante. Talvez, apenas talvez, esses animais tivessem se adaptado ao ambiente específico em que viviam. É quase óbvio quando falamos hoje, mas na época era uma ideia revolucionária. Imagine você olhando para o ventilador quebrado da sala de aula e pensando: talvez ele esteja assim porque o ambiente hostil da escola não favorece sua manutenção. Parece uma desculpa esfarrapada, mas é exatamente esse tipo de raciocínio que Darwin aplicou aos animais. Já Wallace, por sua vez, fazia suas pesquisas principalmente no Sudeste Asiático. Enquanto Darwin observava tartarugas, Wallace estava colecionando insetos em quantidades absurdas, a ponto de parecer um acumulador de 6 patas. Ele também percebeu que as espécies estavam distribuídas de maneira curiosa, dependendo das barreiras geográficas como oceanos e montanhas. E, por mais improvável que pareça, chegou a conclusões parecidas com as de Darwin. Agora, aqui entra o detalhe mais irônico. Wallace escreveu para Darwin explicando suas ideias. Imagine a cena. Você passa 20 anos desenvolvendo uma teoria, cheio de anotações secretas, e de repente recebe uma carta de um colega dizendo que pensou exatamente a mesma coisa. É como passar semanas preparando um trabalho de grupo e descobrir, no dia da entrega, que outro aluno fez a mesma apresentação em PowerPoint. A única diferença é que, no caso deles, em vez de brigar, decidiram apresentar juntos. Resultado: os dois anunciaram a teoria da seleção natural praticamente no mesmo evento científico, em 1858. A seleção natural, aliás, é um conceito simples e cruel ao mesmo tempo. Espécies variam, algumas variações ajudam na sobrevivência, outras não. As que ajudam se multiplicam. As que não ajudam, bem, desaparecem. É a versão biológica daquela frase clássica de professor: quem não se adapta, roda. Só que aqui não há recuperação no final do semestre. Na natureza, se você não passa, você some. Mas a grande obra de Darwin, A Origem das Espécies, publicada em 1859, não falava diretamente sobre seres humanos. Talvez porque Darwin soubesse que cutucar o ego humano era arrumar encrenca. Mesmo assim, todo mundo percebeu a indireta. Se os animais estavam sujeitos à seleção natural, então nós também estávamos. Era inevitável. Era como se alguém desse uma aula inteira sobre regras de trânsito sem citar motos, mas todo mundo na sala sabe que a bronca é para os motoqueiros. Vale lembrar que Darwin não teve uma revelação súbita. Sua teoria foi construída devagar, quase como uma redação interminável que vai ganhando páginas e mais páginas, sem nunca parecer pronta. Ele estudava plantas, pombos, minhocas. Sim, minhocas. Darwin escreveu um livro inteiro sobre a importância das minhocas para a fertilidade do solo. Esse nível de obsessão científica é quase comovente. Enquanto nós reclamamos de trabalhos de 10 páginas, Darwin escrevia tratados sobre vermes com entusiasmo de fã de série. Já Wallace seguiu outro caminho, mas com menos reconhecimento. Hoje, seu nome aparece em rodapés de livros, quando muito. É como aquele aluno esforçado que participa de todas as discussões, mas cuja contribuição nunca entra na versão final do trabalho. A seleção natural foi tão associada a Darwin que Wallace acabou virando personagem secundário da própria teoria que ajudou a fundar. Mas a ironia maior é que ambos, Darwin e Wallace, estavam tentando explicar a diversidade da vida sem saber quase nada sobre genética. Mendel, o monge das ervilhas,
estava publicando seus experimentos mais ou menos na mesma época, mas ninguém prestou atenção. Ou seja, Darwin fez a teoria da seleção natural sem conhecer o mecanismo exato da hereditariedade. É como montar um computador inteiro sem saber o que é eletricidade. E mesmo assim, funcionou. E é nesse ponto que percebemos algo. A evolução não é uma corrida com linha de chegada, mas uma maratona confusa, cheia de pessoas que entram e saem da pista, cada uma carregando um pedaço do quebra-cabeça. Darwin e Wallace deram grandes passos, mas deixaram muito por fazer. E como bons professores de uma aula interminável, a humanidade seguiu discutindo, anotando e, claro, discordando. Porque se a teoria da seleção natural explicava como as espécies mudavam, restava ainda a pergunta mais incômoda. Se não viemos do macaco moderno, então quem foi exatamente esse ancestral misterioso que compartilhamos? O tal do ancestral comum. Essa expressão soa quase mística, como se estivéssemos falando de um avô universal sentado numa cadeira de balanço cósmica, distribuindo heranças genéticas a todos os seres vivos. Mas na prática, a ideia é bem menos romântica e muito mais complicada. Ancestral comum significa simplesmente que, em algum ponto do passado, existiu um organismo, não um indivíduo específico, com nome e endereço, mas uma população inteira, que deu origem a duas linhagens diferentes. Uma delas, eventualmente, resultou em nós. A outra em qualquer coisa de chimpanzés a galhos evolutivos já extintos. E aqui começa a confusão. Porque quando dizemos ancestral comum, o público costuma imaginar uma figura clara, um ser específico, quase como um retrato de família pendurado na parede da sala. Mas a ciência nunca encontrou esse retrato. Não existe uma foto em preto e branco do nosso ancestral sorridente. Existe apenas um quebra-cabeça de fósseis, fragmentos de DNA e hipóteses plausíveis. É como tentar reconstruir a imagem de um aluno que faltou o ano inteiro, apenas com base nos bilhetes que a mãe mandava para a escola. Você até tem pistas, mas não tem o aluno. Para complicar, esse ancestral comum não era meio humano, meio macaco, como muitos gostam de desenhar. Ele era simplesmente um primata, com características que não se encaixam perfeitamente em nenhuma das categorias modernas. É como se você olhasse para uma versão beta de um software, cheio de bugs, instável, mas que, de algum modo, funcionava o suficiente para não ser deletado. A evolução é basicamente uma eterna fase de testes, e nós somos apenas a versão que, até agora, não travou completamente. Imagine a seguinte situação. Você e seu primo compartilham os mesmos avós, mas isso não significa que você veio do seu primo. Significa apenas que vocês dois partiram da mesma fonte. Agora troque avós por populações ancestrais, troque primos por espécies atuais e troque o álbum de família por registros fósseis espalhados em desertos e cavernas. Pronto, você tem a lógica da ancestralidade comum. É simples no papel, mas tente explicar isso para alguém que insiste em imaginar um chimpanzé evoluindo passo a passo até virar humano. É como explicar álgebra para quem ainda não entendeu direito a tabuada do 2. E por falar em álgebra, pense na equação da vida. Não é uma equação elegante como aquelas que você aprende no colégio, tipo x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. A equação da vida é mais parecida com uma soma interminável de mutações, mais seleção natural, mais acidentes geográficos, menos sorte, multiplicado pelo tempo em milhões de anos. O resultado dessa equação não é um número exato, mas uma árvore genealógica tortuosa que ninguém consegue desenhar direito. Outro ponto que merece atenção. O ancestral comum não é um indivíduo solitário. A evolução não funciona como em novelas, em que tudo começa com um personagem carismático. Em vez disso, o que existiu foi uma população inteira de indivíduos parecidos, que ao longo do tempo foi se dividindo em grupos com destinos diferentes. Alguns desses grupos deram origem aos chimpanzés modernos, outros aos gorilas,
E um deles, após muitas tentativas e erros, acabou resultando em nós. Ou seja, se fosse um trabalho em grupo, não houve um líder visionário. Foi um esforço coletivo confuso, com várias versões inacabadas jogadas no lixo da história. E claro, existe sempre a tentação de perguntar: mas quem foi exatamente esse ancestral comum? A resposta curta: não sabemos. A resposta longa: não sabemos, mas temos candidatos. Fósseis como os de Sahelanthropus tchadensis, com 7 milhões de anos, ou Orornithugenensis, com 6 milhões de anos, são frequentemente apontados como possíveis ancestrais muito próximos da divisão entre humanos e chimpanzés. Só que nenhum deles é unanimidade. Cada fóssil novo é como aquela peça estranha de quebra-cabeça que você encontra debaixo do sofá. Parece que pertence ao conjunto, mas ninguém consegue encaixar direito. E o mais fascinante, esse ancestral comum não seria reconhecido nem como humano, nem como macaco moderno. Seria algo diferente, com características que hoje nos parecem meio termo, mas que na época eram apenas normais. É como olhar para um celular de 15 anos atrás. Você o reconhece como celular, mas ele não é exatamente comparável a um smartphone atual. Nem pior, nem melhor, apenas adaptado ao seu tempo. Curiosamente, os cientistas conseguem estimar quando esse ancestral comum viveu usando uma espécie de relógio genético. Comparando as diferenças no DNA entre humanos e chimpanzés, é possível calcular aproximadamente quando as duas linhagens se separaram. O resultado aponta para algo entre 5 e 7 milhões de anos atrás. Parece muito, mas, em termos evolutivos, é quase ontem. Se a história da vida fosse comprimida em um único ano, com o surgimento da Terra em 1º de janeiro, esse ancestral comum teria aparecido na última hora do dia 31 de dezembro, logo antes da queima de fogos. Ou seja, chegamos bem em cima da hora da festa. Mas claro, nada é tão simples. Nem todos os genes contam a mesma história. Alguns sugerem separações mais antigas, outros mais recentes. É como ouvir versões diferentes de uma fofoca. Cada gene parece lembrar os acontecimentos de um jeito, e o pobre biólogo molecular precisa organizar o caos, como um coordenador tentando fazer ata de reunião em que ninguém falou a mesma coisa. O resultado é uma média plausível, mas nunca uma resposta definitiva. E isso nos leva à maior ironia de todas. Por mais que tenhamos avançado, por mais que tenhamos fósseis, sequenciamento de DNA e supercomputadores, o rosto do nosso ancestral comum continua desconhecido. Nós sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o avô que compartilhamos com os chimpanzés. A evolução gosta desse tipo de mistério, porque garante que sempre haverá mais pesquisas, mais debates, mais congressos acadêmicos em hotéis com café ruim. Então, no fim das contas, o ancestral comum é como aquele personagem que nunca aparece na série, mas sobre o qual todos falam. Ele está sempre fora de cena, mas sua presença é sentida em cada detalhe. E mesmo sem vê-lo, sabemos que existiu, porque sem ele a história não faria sentido. Mas se esse personagem misterioso abre a trama, quem são, afinal, os atores que encontramos no palco? Se existe um tipo de registro que a evolução deixou para nós como pista, esse registro é o fóssil. Fósseis são basicamente o álbum de família que ninguém queria guardar, mas que acabou sendo enterrado no quintal, e milhões de anos depois, redescoberto por pessoas que têm paciência para quebrar pedras. A diferença é que, enquanto os álbuns de família mostram fotos constrangedoras da sua infância, os fósseis mostram ossos, pegadas e até fezes petrificadas de seres que já não estão aqui para se defender. É a fofoca definitiva da história da vida. Um retrato que ficou registrado sem que ninguém pudesse escolher a melhor pose. Agora, não pense que os fósseis estão espalhados por aí como figurinhas colecionáveis fáceis de encontrar. Eles são raríssimos. A maioria absoluta dos seres vivos que já existiu simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Para que um fóssil se forme,
É preciso uma combinação quase absurda de fatores. O organismo precisa morrer no lugar certo, ser rapidamente coberto por sedimentos, não ser destruído por predadores, escapar da decomposição completa e, de quebra, resistir a milhões de anos de pressão e transformações geológicas. É como ganhar na loteria evolutiva, só que ao contrário. Em vez de ficar rico, você vira uma pedra que vai ser estudada em laboratório com iluminação fluorescente. E o mais curioso é que nem todo fóssil é um esqueleto completo. Na maioria das vezes, são fragmentos. Um dente aqui, um pedaço de mandíbula ali, uma falange perdida acolá. Os paleontólogos, então, têm a ingrata tarefa de montar uma espécie de quebra-cabeça em que 90% das peças estão faltando. E ainda por cima, a imagem da caixa não existe. É mais ou menos como tentar adivinhar a matéria da prova, só com base nas anotações rabiscadas de um colega distraído. Você nunca tem certeza absoluta, mas precisa arriscar mesmo assim. Alguns fósseis, no entanto, ganharam fama digna de celebridades. Lucy, por exemplo, é talvez a mais conhecida. Descoberta em 1974 na Etiópia, ela pertenceu a uma espécie chamada Australopithecus afarensis. Com cerca de 3.200.000 anos de idade, Lucy era baixinha, com pouco mais de 1 metro de altura, e já andava ereta, ainda que provavelmente também fosse boa em escalar árvores. Em outras palavras, Lucy estava naquele estágio intermediário entre andar como gente e subir como macaco. Não é à toa que ficou famosa. É o tipo de revelação que faria qualquer documentário ganhar trilha sonora dramática. Mas Lucy não está sozinha nesse elenco. Existem também outros fósseis icônicos, como o Homo habilis, apelidado de O Habilidoso, porque usava ferramentas de pedra. Embora, convenhamos, qualquer pessoa que já tentou cortar pão com faca cega sabe que habilidoso é um termo relativo. Há ainda o Homo erectus, que viveu por quase 2 milhões de anos, muito mais tempo do que o Homo sapiens existe até agora. Se a sobrevivência fosse uma competição de resistência, o erectus teria levado a taça sem grandes dificuldades. Esses fósseis não aparecem em ordem linear, como se fossem estágios de videogame que levam inevitavelmente ao ser humano moderno. Eles estão mais para personagens de uma novela mexicana, cada um com sua história, alguns desaparecendo cedo demais, outros voltando de forma inesperada, e todos relacionados de algum jeito que confunde até os especialistas. É por isso que se fala em uma árvore, ou até mesmo em um arbusto evolutivo, e não em uma escadinha bem organizada. Porque, de fato, cada novo fóssil pode mudar a narrativa, derrubando certezas que pareciam inabaláveis. Vale lembrar também que fósseis não contam apenas sobre ossos, mas sobre comportamento. Pegadas fossilizadas, por exemplo, podem revelar se um grupo andava sozinho ou em bando, se carregava peso, se caminhava ereto ou curvado. Imagine só, você anda por uma praia, deixa marcas na areia e, milhões de anos depois, alguém analisa suas pegadas e conclui que você provavelmente estava atrasado para a escola. É mais ou menos isso que a paleontologia faz, mas em escala planetária. E claro, nada disso seria tão importante se não tivéssemos a mania de querer saber de onde viemos. Porque, convenhamos, para a vida prática, pouco importa se Lucy andava ereta ou se o Homo erectus sabia acender fogueiras. Isso não vai te ajudar a pagar boletos ou a entender por que a fila do supermercado nunca anda. Mas, ainda assim, existe uma obsessão quase infantil em montar essa narrativa. Talvez porque, no fundo, queiramos acreditar que existe um roteiro, uma linha de continuidade, uma história em que nós somos os protagonistas. Quando, na verdade, os fósseis estão ali para nos lembrar de que somos apenas mais um capítulo entre tantos outros. A ironia é que os fósseis são ao mesmo tempo prova e mistério. Cada descoberta confirma a teoria da evolução, mas também abre novas perguntas. Encontramos Lucy? Ótimo. Mas onde estão os fósseis que conectam Lucy diretamente a nós?
Descobrimos o Homo habilis? Perfeito. Mas como exatamente ele se relaciona com outras espécies do mesmo período? Cada avanço científico é acompanhado de uma frustração proporcional. É como quando você estuda para uma prova. Quanto mais você lê, mais percebe que não sabe nada. E os fósseis também nos lembram de algo desconfortável. Quase todas as espécies que já existiram estão extintas. Ou seja, a regra da vida é desaparecer. O fato de estarmos aqui, discutindo fósseis, é a exceção. Em algum futuro distante, talvez sejamos também apenas marcas na rocha, analisadas por alguma outra criatura curiosa que se perguntará: quem eram esses tais de Homo sapiens que gastavam energia elétrica gravando vídeos para dormir? Portanto, os fósseis não são apenas registros do passado. São também prenúncios do nosso destino. Eles nos colocam em perspectiva, lembrando que a linha entre espécie viva e espécie extinta é mais tênue do que gostaríamos. E, no entanto, seguimos colecionando esses pedaços de história, como se fossem figurinhas raras de um álbum infinito. Cada novo fóssil é celebrado, estudado, debatido, mesmo sabendo que nunca teremos a coleção completa. E é exatamente essa coleção incompleta que torna a história tão interessante. Porque, se não fosse pela escassez e pela fragmentação, talvez já tivéssemos resolvido tudo e perdido a graça da investigação. Mas a evolução não gosta de finais fáceis. Ela prefere deixar pistas incompletas, fragmentos, lacunas que nos obrigam a continuar perguntando. E falando em perguntas, existe uma que se torna inevitável depois de tanto falar de fósseis. Afinal, quem exatamente está nesse grupo confuso chamado de primatas? E como se desenrola a briga interminável para definir quem é macaco, quem é hominídeo e quem é apenas um primo distante? Se existe um campeonato mundial de confusão terminológica, com certeza os primatas estariam no pódio. O grupo é amplo, variado, cheio de subdivisões, e ainda sofre com a mania humana de inventar nomes que parecem mais enfeite de feira de ciências do que explicações claras. Quando dizemos macaco, estamos na verdade usando um atalho linguístico que não corresponde à realidade biológica. Macaco, no senso comum, é tudo o que pula de galho em galho e tem cara engraçada. Mas, cientificamente, o termo é um desastre de precisão, quase tão ruim quanto dizer que todos os instrumentos musicais são pianinhos. Os primatas incluem uma variedade absurda de espécies: lêmures, saguis, búgios, chimpanzés, gorilas, orangotangos e, acredite ou não, nós mesmos. Sim, o Homo sapiens também é primata. É sempre divertido lembrar disso em sala de aula, porque alguém inevitavelmente fica indignado, como se tivesse sido rebaixado de categoria na escala da criação. Mas não adianta reclamar. Do ponto de vista biológico, você está muito mais próximo de um chimpanzé do que de um cachorro. Isso explica por que alguns humanos se comportam de forma tão parecida com macacos em certos casamentos ou estádios de futebol. Agora, a confusão aumenta quando falamos em hominídeos. Esse grupo inclui os grandes primatas, gorilas, chimpanzés, bonobos, orangotangos e humanos. Ou seja, tecnicamente, todos nós estamos dentro da mesma família. Pense nisso como uma reunião de condomínio. De um lado, os orangotangos solitários que preferem viver isolados. Do outro, os gorilas barulhentos que marcam território. E no meio, os humanos, que inventaram PowerPoint para brigar com mais eficiência. Essa é a essência dos hominídeos, uma grande confusão de parentescos em que ninguém se entende, mas todo mundo compartilha o mesmo sobrenome evolutivo. Mas, como se não bastasse, existe também o termo hominíneos, que é ainda mais específico. Ele se refere apenas às espécies mais próximas de nós, depois que nos separamos da linhagem que deu origem aos chimpanzés e bonobos. Isso inclui figuras famosas como o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus e, claro, nós, o Homo sapiens. É como se fosse uma versão reduzida da árvore genealógica. Não a família inteira,
mas apenas aquele grupo de parentes com quem você realmente precisa lidar nas festas de fim de ano. A dificuldade é que esses termos mudam ao longo do tempo. Durante décadas, hominídeo significava apenas humanos e seus ancestrais fósseis. Depois, a definição foi expandida para incluir também os outros grandes primatas. Resultado: livros didáticos antigos e novos entram em choque, confundindo ainda mais estudantes que só queriam saber se isso cai na prova. É o equivalente biológico de trocar as regras do jogo no meio da partida. Imagine jogar vôlei, e de repente, alguém decide que agora vale usar os pés também. Tecnicamente é uma evolução das regras, mas para quem está jogando é apenas caos. E claro, não podemos esquecer que a própria palavra macaco é uma invenção cultural. Em inglês, por exemplo, a distinção entre monkey e ape. Monkey é usado para macacos com cauda, enquanto ape é para grandes primatas sem cauda, como chimpanzés e gorilas. Em português, não temos essa sutileza. Chamamos tudo de macaco e seguimos em frente, como se a biologia fosse apenas uma questão de bananas. Essa falta de precisão ajuda a perpetuar a ideia equivocada de que viemos do macaco, quando, na verdade, somos apenas um galho específico dessa árvore confusa. Vale lembrar que essa confusão não é apenas semântica, ela afeta como entendemos a nossa própria identidade. Durante muito tempo, o ser humano foi colocado num pedestal, separado dos outros animais por alguma essência especial, fosse a alma, a razão ou a capacidade de inventar impostos. Mas conforme a ciência foi avançando, ficou cada vez mais difícil sustentar essa separação absoluta. Descobrimos que chimpanzés usam ferramentas, que bonobos resolvem conflitos de maneiras surpreendentemente diplomáticas e que orangotangos conseguem até aprender linguagem de sinais. A fronteira entre eles e nós foi se tornando cada vez mais nebulosa, como aquele quadro de horários da escola que ninguém nunca entende direito. E talvez a parte mais engraçada seja que, apesar de toda essa bagunça, a biologia insiste em categorizar, classificar e organizar. É como se estivéssemos diante de uma sala de aula cheia de alunos indisciplinados e o professor resolvesse dividi-los em grupos para facilitar. Só que, no final, os grupos acabam se misturando, copiando respostas uns dos outros, e ninguém lembra exatamente quem deveria estar em qual lado. Essa é a árvore dos primatas, uma confusão organizada o suficiente para parecer séria, mas caótica o bastante para nunca ser realmente compreendida. Do ponto de vista científico, é importante destacar também a divergência geográfica. Enquanto os macacos do Novo Mundo, encontrados nas Américas, desenvolveram caudas preenseis e hábitos arbóreos mais acrobáticos, os macacos do Velho Mundo, na África e Ásia, perderam a cauda ou nunca a tiveram. Já os grandes primatas, entre eles nós, decidiram investir em cérebros maiores em vez de caudas funcionais. É como se cada grupo tivesse escolhido uma estratégia de jogo diferente. Alguns apostaram na flexibilidade, outros na força, outros na inteligência. E até agora, todos funcionaram bem o suficiente para garantir a sobrevivência. Mas essa diversidade não elimina a disputa constante pela definição correta. Cientistas continuam brigando sobre onde exatamente começa e termina cada categoria. Se você acha que discussões de trabalho em grupo sobre quem vai apresentar a introdução são intensas, é porque nunca viu biólogos debatendo se determinado fóssil deve ser considerado Australopithecus ou Homo. É a mesma energia de briga de irmãos, só que com ossos de milhões de anos em jogo. No fundo, a questão não é apenas taxonômica, é existencial, porque cada vez que redefinimos quem é macaco, quem é hominídeo e quem é hominíneo, estamos redefinindo também quem somos nós. E essa redefinição nunca termina, porque sempre surge um fóssil novo, um estudo genético inesperado, uma interpretação diferente. O resultado é que a ciência, em vez de nos dar respostas definitivas, nos presenteia com uma série interminável de atualizações.
É como se a nossa identidade evolutiva fosse um aplicativo em versão beta que nunca chega ao lançamento final. E se essa confusão já parece grande, espere até conhecer Lucy e seus colegas fósseis mais famosos, que formam quase um elenco de reality show da evolução humana. Lucy, um nome tão simples, quase simpático, que poderia facilmente pertencer à sua colega da 7ª série que sempre esquecia o material, mas que, curiosamente, acabou se tornando uma das celebridades mais importantes da paleoantropologia. Descoberta em 1974 na Etiópia, Lucy é o fóssil mais famoso do Australopithecus afarensis. E não, ela não era a primeira mulher da Terra, como às vezes aparece em reportagens mal explicadas. Ela era apenas uma representante de uma espécie que viveu há mais de 3 milhões de anos, baixinha, com pouco mais de 1 metro, que provavelmente andava ereta, mas não recusava uma boa escalada em árvores. Ou seja, Lucy estava naquela fase evolutiva intermediária entre ser humano em treinamento e macaco aventureiro. O apelido dela surgiu de maneira quase banal. Os pesquisadores que a encontraram estavam ouvindo Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles durante as escavações. É isso. Nenhum mistério profundo, nenhuma simbologia transcendente, apenas um detalhe prosaico de cultura pop que acabou batizando um dos fósseis mais importantes da história. É como se o próximo fóssil fosse chamado de Despacito, porque alguém esqueceu de trocar a playlist no acampamento. Mas Lucy não está sozinha. O elenco da evolução humana é vasto e cheio de personagens igualmente intrigantes. Temos, por exemplo, o Australopithecus africanus, descoberto em 1924, que também caminhava ereto e tinha um cérebro relativamente pequeno. Depois vem o Paranthropus boisei, apelidado de o quebra-nozes, por causa de seus dentes e mandíbulas impressionantes. Imagine alguém evolutivamente especializado em mastigar coisas duras, como se a própria biologia tivesse decidido produzir um abridor de cocos com pernas. E então entramos na galeria dos Homo. O Homo habilis, por exemplo, ganhou esse nome porque demonstrava alguma habilidade no uso de ferramentas. Ferramentas simples, claro. Pedras lascadas que faziam inveja apenas a quem nunca tentou cortar pão francês de um dia para o outro. Depois dele surge o Homo erectus, que merece respeito apenas pelo tempo em que conseguiu sobreviver. Quase 2 milhões de anos. Para efeito de comparação, nós, Homo sapiens, estamos aqui há menos de 300 mil anos. Se fosse uma corrida de resistência, já estaríamos ofegantes enquanto o Homo erectus estaria lá na frente, trotando calmamente. O Homo erectus também foi um dos primeiros a dominar o fogo. E, convenhamos, isso foi uma das maiores conquistas da humanidade. Porque antes do fogo, a dieta provavelmente consistia em carne crua, tubérculos duros e muito desconforto digestivo. O fogo mudou tudo. Aqueceu, cozinhou, iluminou. Em termos evolutivos, foi o equivalente a passar da internet de escada para a banda larga. Não é à toa que o fogo virou símbolo de progresso em tantas culturas. E como sempre, alguém deve ter descoberto por acidente, provavelmente ao observar um raio incendiar uma árvore, e pensar: isso parece perigoso, mas talvez dê para aproveitar. Outro destaque do elenco é o Homo neanderthalensis, o famoso Neandertal. Por muito tempo ele foi retratado como um brutamontes desajeitado, quase uma caricatura de humano primitivo. Mas descobertas recentes revelaram que os neandertais tinham cérebros tão grandes quanto os nossos, usavam ferramentas complexas, cuidavam dos doentes e até enterravam seus mortos. Em outras palavras, não eram nada burros, só que, apesar disso, desapareceram. Alguns cientistas sugerem que a competição com o Homo sapiens foi a causa, enquanto outros apontam para mudanças climáticas. A versão mais simpática é que eles não desapareceram totalmente. Parte do DNA deles vive em nós. Sim, se você fizer um teste genético, pode descobrir que tem alguns % de Neandertal no seu DNA.
O que, dependendo da sua habilidade em abrir potes de geleia, talvez já fosse óbvio. E não podemos esquecer dos denisovanos, um grupo ainda mais misterioso. Descobertos em 2010 a partir de um fragmento de dedo encontrado na Sibéria, eles deixaram tão poucos fósseis que parecem mais lenda do que realidade. E, no entanto, também contribuíram com nosso DNA. É como aquele primo distante que ninguém nunca viu nas festas de família, mas que aparece na árvore genealógica de repente. Cada uma dessas espécies é um personagem nessa longa novela da evolução. E cada nova descoberta altera o enredo. Lucy pode ter sido importante, mas ela é apenas uma entre muitos atores coadjuvantes que, juntos, compõem a trama. O problema é que nós, espectadores modernos, temos a tendência de querer um protagonista claro, um herói evolutivo que explique toda a história. Só que a evolução não escreve roteiros lineares. Ela prefere múltiplas tentativas, experimentos paralelos, espécies que surgem, florescem por um tempo e depois desaparecem, deixando apenas pistas fragmentadas. E aqui está uma ironia inevitável. Se você olhar para trás e tentar montar essa linha evolutiva como se fosse um currículo, vai perceber que ela não faz sentido algum. Temos espécies que viveram lado a lado por milhares de anos, outras que se cruzaram entre si, outras que surgiram em lugares isolados. Não é um progresso contínuo, mas uma colcha de retalhos, cheia de remendos e costuras tortas. E, no entanto, é justamente dessa bagunça que viemos. Cada fóssil novo é um lembrete de que o que achávamos certo pode mudar a qualquer momento. Lucy nos mostrou que andar ereto era mais antigo do que pensávamos. Os neandertais nos ensinaram que não éramos os únicos a pensar simbolicamente. Os denisovanos nos lembraram que existem capítulos da história que mal começamos a ler. E, inevitavelmente, cada nova descoberta gera mais debates, mais artigos, mais congressos com palestras em PowerPoint entediantes. Mas, se esses fósseis nos ajudam a entender de onde viemos, surge uma pergunta ainda mais incômoda. O que exatamente nos diferencia deles? O que fez com que, entre tantas espécies, o Homo sapiens acabasse predominando? Se existe uma característica que todo mundo gosta de citar quando o assunto é evolução humana, é o cérebro. Esse amontoado de aproximadamente 1,5 kg de massa gelatinosa é apontado como a grande diferença entre nós e os outros primatas. Um detalhe curioso: o cérebro humano representa apenas cerca de 2% do peso do corpo, mas consome em torno de 20% da energia que ingerimos. Ou seja, é como se você tivesse um celular que ocupa pouco espaço no bolso, mas que descarrega a bateria de toda a casa só para rodar um vídeo de 3 minutos no YouTube. Agora, não pense que esse crescimento cerebral foi uma linha reta e gloriosa. Muito pelo contrário. Foi um processo lento, cheio de avanços e recuos, quase como um trabalho escolar em que cada integrante entrega uma parte mal feita e alguém precisa juntar tudo para dar a impressão de coerência. Os primeiros hominídeos tinham cérebros de tamanho modesto, não muito maiores do que os de chimpanzés modernos. Com o tempo, espécies como o Homo habilis e o Homo erectus começaram a mostrar sinais de aumento no volume craniano. Mas o grande salto veio com o Homo sapiens, cujo cérebro médio é quase 3 vezes maior que o de um chimpanzé. E aqui entra a ironia. Maior não significa necessariamente melhor. Se fosse assim, baleias e elefantes estariam dando aulas na universidade, e nós estaríamos batendo palma no fundo da sala. O que importa não é apenas o tamanho absoluto, mas a proporção entre o cérebro e o corpo, além da organização interna. O cérebro humano tem áreas especializadas para linguagem, planejamento e abstração. Habilidades que, na prática, serviram tanto para inventar ferramentas quanto para criar planilhas de Excel, que talvez sejam o ápice da crueldade evolutiva. O aumento do cérebro também trouxe custos. Lembre-se, 20% da energia do corpo vai direto para ele. Isso significa que, para sustentar cérebros maiores,
nossos ancestrais precisaram mudar a dieta. A introdução da carne, o uso do fogo para cozinhar alimentos e a diversificação do cardápio foram fundamentais para liberar energia suficiente. Em outras palavras, se hoje você consegue fazer contas de cabeça ou escrever poesias, agradeça ao ancestral que, um dia, decidiu assar um pedaço de carne em vez de mastigar raízes cruas. Mas não é só de energia que estamos falando. O aumento do cérebro trouxe também um problema anatômico sério: o parto. Crânios maiores significam cabeças maiores. E para piorar, a evolução bípede estreitou a bacia das mulheres. O resultado é que o nascimento humano é notoriamente difícil em comparação com o de outros animais. Enquanto uma girafa recém-nascida consegue levantar-se e andar poucos minutos após o parto, um bebê humano mal consegue manter a cabeça erguida. Somos, biologicamente, prematuros. É como se a natureza tivesse decidido lançar o produto antes de estar pronto, confiando que as atualizações viriam depois. Essa peculiaridade teve consequências profundas. Como os bebês nascem indefesos, eles dependem por muito mais tempo dos cuidados dos adultos. Isso fortaleceu laços sociais, estimulou a cooperação e, indiretamente, acelerou ainda mais o desenvolvimento cultural. Ou seja, nossa fragilidade inicial acabou se transformando em uma vantagem. É como aquele aluno que aparentemente não faz nada sozinho, mas que consegue sempre se juntar ao grupo certo e, no fim, entrega o melhor resultado. Outra questão fascinante é que o cérebro humano não é apenas maior, mas também mais plástico. Ele se adapta com uma facilidade impressionante. Somos capazes de aprender línguas, inventar ferramentas, criar arte, desenvolver religiões, filosofias e até reality shows, que talvez sejam a prova de que a evolução também erra à mão às vezes. Essa capacidade de adaptação cognitiva nos permitiu ocupar ambientes extremamente variados, do deserto ao ártico. Mas há um lado sombrio nisso tudo. Nosso cérebro, esse suposto presente da evolução, também nos trouxe ansiedade, estresse e consciência da morte. Um chimpanzé provavelmente não perde o sono pensando em boletos atrasados ou no destino do universo. Nós, sim. É como se tivéssemos feito um upgrade de software que, junto com funções novas, trouxe também um pacote inteiro de bugs emocionais. A inteligência não veio sozinha. Veio acompanhada da angústia existencial, das crises filosóficas e da necessidade inexplicável de discutir política em grupo de WhatsApp. É por isso que alguns cientistas chamam o cérebro humano de superpoder caro. Ele nos permitiu criar civilizações, explorar o espaço, desenvolver antibióticos, mas também nos deu a capacidade de inventar armas nucleares e reality shows de confinamento. Ou seja, é uma faca de dois gumes, ou melhor, uma ferramenta de pedra com dois lados cortantes, que pode tanto caçar alimento quanto cortar o próprio pé de quem a segura. E claro, a discussão não termina no tamanho ou na organização do cérebro. Existe também a questão do desenvolvimento cultural, porque, sejamos honestos, de nada adiantaria ter cérebros enormes se não soubéssemos passar conhecimento adiante. É aí que entra a linguagem, a memória coletiva, a transmissão de tradições. Sem isso, cada geração teria que redescobrir o fogo do zero. Imagine a frustração de viver assim. Você aprende a acender uma fogueira, e quando morre, ninguém lembra. E a próxima geração tem que esperar outro raio cair. Foi a cultura que nos poupou desse ciclo absurdo de reinvenções. Portanto, quando falamos do cérebro humano, não estamos apenas descrevendo um órgão biológico. Estamos descrevendo uma mudança de escala na própria forma de viver. Um salto que nos tirou do nível da sobrevivência básica para o nível da obsessão por métricas, calendários e teorias da conspiração. Talvez seja esse o verdadeiro paradoxo. O que chamamos de inteligência pode ser, ao mesmo tempo, a nossa maior força e a nossa maior fraqueza.
Mas se o cérebro foi esse motor da transformação, ele não trabalhou sozinho. Houve outro elemento decisivo que mudou radicalmente nossa trajetória: a cultura. E o que começou com pedras lascadas acabou se transformando em algo muito maior, de pinturas rupestres a redes sociais. Se o cérebro foi a base biológica da nossa trajetória, a cultura foi o motor social que acelerou o processo. Porque, sejamos honestos, não adiantaria nada ter um cérebro maior se cada geração tivesse que começar do zero, como um computador que perde todos os arquivos cada vez que desliga. Imagine a frustração. Você descobre como usar uma pedra afiada para cortar carne, fica feliz com a invenção, mas quando morre ninguém lembra, e a próxima geração precisa esperar outro gênio tropeçar na mesma ideia. Seríamos um eterno looping de primeiros episódios, uma civilização em versão demo, sempre reiniciando. A cultura resolve esse problema. Ela é o armazenamento em nuvem da humanidade. Embora no começo, o servidor fosse apenas a memória dos mais velhos e alguns rabiscos em cavernas. A linguagem oral permitiu que histórias, técnicas e alertas fossem passados adiante. Pinturas rupestres registraram caçadas, mitos e talvez até fofocas de época. A escrita, muito mais tarde, tornou tudo ainda mais sólido, transformando o conhecimento em um patrimônio coletivo. É como se a espécie tivesse inventado um backup externo contra a amnésia evolutiva. E a cultura não começou grandiosa. Não foi de uma hora para outra que passamos de pedras lascadas para foguetes espaciais. Primeiro, veio a domesticação do fogo, uma das maiores revoluções culturais e tecnológicas da história. O fogo não apenas cozinhava alimentos, facilitando a digestão, como também iluminava as noites, afastava predadores e permitia que grupos se reunissem em torno dele. Se o cérebro era o hardware, o fogo foi o primeiro software realmente popular. Depois, vieram as ferramentas. No início, simples lascas de pedra, úteis para cortar ou quebrar coisas. Mais tarde, pontas afiadas para a caça. E depois machados, arcos, flechas. Cada inovação multiplicava as possibilidades humanas. É curioso pensar que uma pedra lascada pode parecer insignificante hoje, mas, para os primeiros hominídeos, era o equivalente à invenção do Wi-Fi. Uma mudança tão drástica que alterou completamente o estilo de vida. A agricultura foi outro marco monumental. Quando os humanos aprenderam a plantar e domesticar animais, deixaram de depender exclusivamente da caça e da coleta. Isso permitiu a formação de aldeias, depois cidades, depois impérios. Tudo graças à descoberta de que sementes crescem quando plantadas, algo que, para nós, parece óbvio, mas que, na época, foi revolucionário. A agricultura foi basicamente a invenção do estoque de comida, e com ela vieram também os primeiros problemas sérios: disputas por terra, guerras, desigualdade. É como se cada avanço viesse com um brinde indesejado, tipo aquele aplicativo que você instala e traz junto 5 programas inúteis. A escrita, por sua vez, elevou a cultura a um novo patamar. Com ela, não apenas guardávamos conhecimento, mas também leis, contas, contratos e listas de compras reais. O que começou como rabiscos em tabuletas de argila virou literatura, filosofia e ciência. A escrita transformou a cultura em algo transmissível não apenas no tempo curto da memória humana, mas ao longo de gerações incontáveis. É o que permite que hoje você leia ou ouça sobre fósseis e ancestrais comuns em vez de precisar redescobrir tudo sozinho no quintal. E claro, a cultura não parou por aí. Veio a tecnologia, a revolução industrial, a ciência moderna. Cada etapa foi acelerando o processo, como se a humanidade tivesse encontrado a tecla de avanço rápido do videocassete. Mas junto com os avanços vieram também as distrações. Inventamos religiões, artes, esportes, políticas, teorias da conspiração, redes sociais. Porque, aparentemente, não basta apenas sobreviver. Precisamos também nos entreter, nos organizar e nos irritar uns com os outros. É curioso notar como a cultura,
Nos deu não apenas ferramentas externas, mas também internas. Criamos mitos para explicar o inexplicável, religiões para dar sentido à vida, filosofias para discutir o que nunca terá resposta. A cultura é o nosso filtro coletivo da realidade. É ela que nos faz acreditar que um pedaço de papel colorido chamado dinheiro tem valor, ou que um conjunto de regras chamado futebol é motivo suficiente para brigas épicas em estádios. Biologicamente, ainda somos primatas. Culturalmente, inventamos todo um teatro que dá a ilusão de complexidade. Mas talvez o ponto mais fascinante seja a velocidade. A evolução biológica é lenta. Ela opera em escalas de milhões de anos, como um professor que fala tão devagar que você já decorou a matéria antes dele terminar a frase. Já a evolução cultural é rápida, acelerada, quase frenética. Em poucos milhares de anos, passamos de pedras lascadas a satélites orbitando a Terra. É como se a biologia tivesse feito a fundação de uma casa e a cultura tivesse decidido construir arranha-céus em cima, sem nunca parar para perguntar se o alicerce aguenta. E claro, essa aceleração traz riscos. Porque enquanto a cultura cria novos hábitos e tecnologias em ritmo frenético, o corpo humano continua mais ou menos o mesmo de milhares de anos atrás. Nossos cérebros ainda carregam instintos de caçadores-coletores, mas agora precisamos lidar com notificações de celular e prazos de entrega. Essa incompatibilidade explica boa parte da confusão moderna. É como rodar um software ultramoderno em um computador velho. Funciona, mas trava o tempo todo. O mais irônico é que essa evolução cultural nos fez acreditar que somos diferentes dos outros animais. Afinal, eles não constroem cidades, não escrevem poesia, não gravam vídeos longos para ajudar pessoas a dormir. Mas, olhando bem, a diferença é mais de grau do que de essência. Outros animais também transmitem conhecimento. Golfinhos ensinam técnicas de caça, corvos demonstram estratégias para quebrar nozes. A cultura humana é apenas mais elaborada, ou mais caótica, dependendo do ponto de vista. E aqui chegamos ao paradoxo final deste trecho. Se a cultura nos deu tanto poder, tanto conhecimento acumulado, tanta capacidade de transformar o mundo, como é possível que ainda existam tantos mitos e equívocos sobre a nossa própria origem? Porque, em pleno século XXI, ainda repetimos a pergunta simplificada: viemos do macaco? Ignorando séculos de ciência e toneladas de fósseis, mitos, erros e pérolas. Esse poderia ser o subtítulo de qualquer manual escolar de biologia, mas também descreve muito bem a forma como a humanidade insiste em simplificar a evolução até o ponto da caricatura. Porque, convenhamos, é muito mais divertido imaginar um chimpanzé de terno, largando a banana e começando a andar ereto, do que aceitar a explicação chata, cheia de fósseis quebrados, análises genéticas e milhões de anos de transição. Um dos erros mais comuns, claro, é a frase: o homem veio do macaco. Já falamos disso algumas vezes, mas não custa repetir. Afinal, repetição é a alma da pedagogia tediosa. A frase é errada porque pressupõe que os chimpanzés modernos seriam nossos ancestrais diretos, como se fossem nossos pais evolutivos. Mas a realidade é que eles são nossos primos distantes, descendentes de um mesmo ancestral comum que viveu há milhões de anos. É como confundir irmão com tio-avô de terceiro grau. Funciona em churrascos de família, mas não em biologia. Outro mito persistente é o da escada da evolução. Sabe aquele desenho clássico em que um macaco pequeno aparece curvado, depois outro um pouco mais ereto, até chegar no ser humano moderno, de terno e gravata? Pois é, esse diagrama é mais popular do que qualquer tabela periódica, mas também é completamente enganoso. A evolução não é uma linha reta que vai de inferior a superior. Ela é um emaranhado, uma moita de ramificações, em que várias espécies coexistem, desaparecem ou se cruzam. Mas, claro,
O ser humano adora se colocar no topo da escada, como se fosse o chefe final de um videogame. Modéstia nunca foi o nosso forte. Também existe a pérola de que a evolução tem um objetivo, como se a natureza fosse uma professora paciente, conduzindo os organismos até chegarem ao aluno mais aplicado da turma. Nós. Esse raciocínio é tentador, mas está completamente errado. A evolução não tem planos, não tem metas, não tem PowerPoint. Ela é apenas o resultado de variações genéticas, pressões ambientais e muito acaso. Se houvesse um objetivo, seria a sobrevivência momentânea, nada além disso. É como se a prova final fosse apenas não morrer. E convenhamos, mesmo essa meta básica muita espécie não conseguiu cumprir. E há também as explicações alternativas, que vão desde engraçadas até francamente desesperadoras. Há quem diga que fomos colocados na Terra por alienígenas, como se fôssemos um experimento de laboratório intergaláctico. Outros acreditam que somos um projeto especial de alguma entidade superior, moldados à sua imagem e semelhança. Há até teorias híbridas, que misturam ciência e ficção, afirmando que os humanos são resultado de manipulações genéticas extraterrestres. É curioso como essas ideias ganham força, porque, no fundo, são narrativas muito mais emocionantes do que admitir que viemos de milhões de anos de acasos biológicos. É como preferir um filme de ação explosivo a uma reunião de condomínio, mesmo que a reunião seja, de fato, o que aconteceu. Mas talvez as maiores pérolas estejam nos pequenos detalhes de como as pessoas entendem a evolução. Já ouviu alguém perguntar: se viemos do macaco, por que ainda existem macacos? Essa pergunta é tão recorrente que poderia ser impressa em camisetas. A resposta, claro, é simples. Porque não viemos deles, mas de um ancestral comum. É como perguntar: se você e seu primo vieram do mesmo avô, por que seu primo ainda existe? A comparação é óbvia, mas aparentemente não óbvia o suficiente para evitar que a dúvida se repita indefinidamente. Outra confusão frequente é a de achar que evolução significa melhoria constante. Isso leva a pérolas como: se a evolução é real, por que não nascemos já sabendo matemática? Ora, porque a evolução não funciona como atualização de software. Não existe um desenvolvedor cósmico programando novos recursos. O que existe é adaptação ao ambiente. E isso não inclui a habilidade de resolver equações de segundo grau de cabeça. Aliás, convenhamos, se a evolução tivesse esse objetivo, provavelmente já teria desistido diante da quantidade de alunos que reprovam em álgebra todo ano. E há ainda os erros pedagógicos, aqueles que nascem de explicações mal feitas em sala de aula. Quem nunca teve um professor que, na tentativa de simplificar, acabou complicando tudo? É nesse contexto que frases como "descendemos do macaco" sobrevivem, como fantasmas didáticos. O professor, cansado, tenta resumir em 5 minutos o que exigiria um semestre inteiro. O resultado é uma simplificação tão grosseira quanto dizer que a Revolução Francesa aconteceu porque o povo estava com fome. Tecnicamente é verdade, mas é uma verdade que ignora todos os detalhes. O curioso é que, mesmo com tanta informação disponível, os mitos resistem. Talvez porque sejam mais fáceis de decorar, talvez porque sejam mais visuais, ou talvez porque a natureza humana prefira narrativas lineares a explicações caóticas. Afinal, ninguém sonha em ser parte de um arbusto confuso de espécies. É muito mais atraente imaginar-se como o degrau final de uma escada gloriosa. E se hoje esses equívocos parecem apenas detalhes de prova, vale lembrar que eles têm consequências. A maneira como entendemos nossa origem influencia a forma como nos vemos no mundo. Se acreditamos que somos o topo da criação, tendemos a agir como donos da terra. Se entendemos que somos apenas mais um ramo entre muitos, talvez sejamos forçados a reconsiderar nossa arrogância. Mas essa é uma reflexão que a humanidade raramente tem tempo de fazer. Ocupada demais discutindo no Twitter se pizza com abacaxi é aceitável. No fim,
o que fica é um retrato ambíguo. Por um lado, acumulamos toneladas de evidências sobre a evolução. Por outro, ainda tropeçamos nos mesmos mitos de sempre. E talvez seja justamente essa contradição que mantém a discussão viva, repetida, interminável, como uma aula de biologia que nunca chega ao sinal do recreio. Mas, se até aqui discutimos mitos e erros, talvez seja a hora de olhar para algo ainda mais interessante. Quais foram os impactos reais dessa trajetória evolutiva na forma como vivemos, pensamos e complicamos a nossa própria existência? E então chegamos aqui, depois de uma maratona de fósseis, primatas, ancestrais invisíveis e macacos que não são nossos pais, mas são nossos primos, ou talvez tios, ou quem sabe apenas vizinhos evolutivos. E a grande pergunta que fica é: o que aprendemos com tudo isso? Talvez nada. Talvez tudo. Ou talvez apenas a certeza de que a frase "o homem veio do macaco" é tão imprecisa quanto dizer que a matemática serve para comprar pão. Serve, mas só se você souber que 3 mais 2 é igual a 5. E não se você tentar pagar a padaria com raiz quadrada de delta sobre 2a. Será que isso cai na prova? Será que existe alguma prova? Ou será que a prova é a vida e a gente já começou sem estudar? Pior, será que a vida é apenas uma aula infinita em que ninguém nunca sabe a matéria exata? A evolução parece ter feito a mesma coisa. Lançou um monte de versões beta, esqueceu de apagar os arquivos antigos e deixou os fósseis espalhados como se fossem rascunhos de um trabalho que nunca foi entregue. E nós aqui, milhares de anos depois, discutindo com cara séria se somos especiais ou apenas mais uma estatística na longa lista de espécies que vão desaparecer. Porque, convenhamos, se 99,9% das espécies já foram extintas, a chance de que sejamos a exceção é, bem, estatisticamente menor do que a de ganhar na loteria enquanto tropeça em um fóssil de dinossauro. Mas no fundo, será que importa? Será que o universo tem fim? Será que os macacos pensam em nós tanto quanto pensamos neles? Ou será que estamos apenas preenchendo o vazio com teorias para não admitir que a vida é basicamente uma espera para o sono chegar? Talvez a evolução não seja uma resposta, mas apenas mais uma pergunta mal formulada. E se for assim, faz sentido que a gente termine mais confuso do que começou. Se você ainda estiver acordado, parabéns, mas sério, vai dormir. Ou veja outro vídeo, tanto faz.